Bem-vindo à plataforma digital da Igreja Presbiteriana Jerezim, lugar para chamar de casa. Estamos em Fortaleza, no estado do Ceará. Ótimo domingo para todos nós, eu tenho certeza que para você também está sendo. Shalom, Adonai. Eu sou o pastor Alex Viana, um dos pastores da Igreja Presbiteriana Jerezim, e quero te comunicar com muita alegria e responsabilidade que o Conselho Administrativo da nossa igreja está anunciando o retorno dos cultos presenciais. Ô glória! Dá um glória bem bonito aí para Jesus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Próximo domingo, dia 5, às 10 da manhã, o primeiro culto presencial com apenas 20% da capacidade da nossa igreja. Então você precisa agora entrar no aplicativo Simpla que você recebeu aí, porque todos os membros congregados, amigos e amigas da nossa igreja estão recebendo no seu Zap o Simpla, um aplicativo gratuito que não consome os créditos do seu celular e vai fazer com que você se inscreva lá. Você preenche seu nome, diz o horário, tem poucas vagas, são apenas pouquíssimas vagas para o culto da manhã e às 19 horas também, mais 20% da capacidade da nossa igreja. Simpla é o aplicativo e essa boa notícia eu quero passar para você. Eu vou gravar 2 vídeos que vão ser exibidos nas plataformas digitais da nossa igreja, eu e a pastora Rogéria Viana. Vai ter outro vídeo também gravado pelo pastor Rafael Viana. Vou gravar também com o presbítero Roberto Torres, está aqui ao vivo aqui comigo. E nós vamos fazer essa divulgação em massa. Por quê? Nós queremos que você volte, mas volte com tudo, com todo o gás. Porque os cultos presenciais vão ser momentos especiais, muito cheios da presença de Deus, muita adoração. São 2 cultos em ações de graça, no dia 5 de julho, no primeiro domingo de julho, às 10 da manhã e às 19 horas. Então fique ligado, acompanhe aí agora a nossa mensagem e no final eu volto com outras informações para você. Deus te abençoe, fica na paz, glorifica o nome de Jesus. Muito bem, vamos à palavra de Deus. Eu quero, por gentileza, pedir para você, abra a Bíblia em 2 Timóteo 4, a partir do verso 1 até o 8. Eu vou inaugurar hoje a leitura da nova versão transformadora. Eu achei muito interessante essa versão. E depois, quando você estiver comigo pessoalmente, você pergunte por que eu estou usando agora a NVT, a nova versão transformadora. Verso 1. Eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo, que um dia julgará os vivos e os mortos quando vier para estabelecer seu reino. Timóteo, aqui é o apóstolo Paulo, falando para o seu discípulo Timóteo. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda, encoraje com paciência e bom ensino, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agrada os ouvidos. Essas pessoas vão rejeitar a verdade e elas vão correr atrás de mitos. Você, porém, Timóteo, mantenha a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Quanto a mim, Timóteo, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. Lutei o bom combate, terminei a corrida, permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, bendito seja o teu santo e glorioso nome. É em nome do teu Filho Jesus Cristo que nós queremos te pedir neste dia. Fale conosco, porque a tua palavra é suficiente para cumprir a vontade a qual ela foi enviada. A tua vontade de nos revelar a tua palavra precisa se cumprir na nossa vida. E ela tem poder para isso. Por isso o Espírito Santo nos ajude a compreendê-la. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Eu peço também que o Senhor nos livre de toda a maldade e nos cubra com o seu sangue. Você sabe, uma pergunta, uma curiosidade, também um pouquinho de história. Como morreram os apóstolos escolhidos por Jesus? Vou ler aqui para você. André, martirizado com castigos, torturado e punido, morreu com grande sofrimento. Tiago foi morto por Herodes. Aliás, Tiago foi o primeiro apóstolo a ser morto. João, irmão de Tiago, foi lançado vivo no tacho de óleo. Tacho de óleo fervente, mas não sofreu nada. Deus o livrou como fez os moços lançados na fornalha de fogo ardente. Depois João foi exilado na ilha de Patmos, onde recebeu as revelações do Apocalipse. Filipe morreu de morte natural. Bartolomeu foi posto vivo num saco e lançado no mar. Tomé, lá na Índia, foi martirizado e morto. Mateus morreu de morte natural. Tiago foi apedrejado pelos judeus. Tadeu foi sepultado em Beirute. Simão, o Zelote, foi martirizado, condenado com castigos, torturado, punido com grande sofrimento, durante o reinado de Domiciano. E Judas enforcou-se. Eu vou acrescentar aqui Paulo, que não estava entre os 12, mas foi. Paulo não estava entre os 12, porque o tempo é diferente dos 12 primeiros apóstolos, a revelação pessoal de Jesus na vida de Paulo. Então, Paulo foi chamado para ser apóstolo pessoalmente pelo Senhor Jesus. Características de Paulo. Morava em casa alugada, e ali, próximo de Roma, foi decapitado. Paulo é o autor da maioria dos livros do Novo Testamento. Preste atenção, porque há muita coisa a se aprender com a vida dos apóstolos, principalmente no tocante à humildade, como eles desenvolveram o seu ministério e o final de suas vidas. Durante os últimos 98 dias do decreto do governador no tocante ao isolamento social, a principal instrução, eu não sei se você lembra, qual foi? Toda a mídia, toda a publicidade, tudo que o governador falava foi nesse sentido: fique em casa. Por quê? Porque a Covid-19 não tem cura. É um vírus potencialmente mortal, 15 vezes mais mortal que o H1N1. E não há vacina, não há medicação, não há... Agora está tendo um pouquinho de luz com relação aos tratamentos. O Brasil, graças a Deus, entrou como país. Hoje o Brasil é o número 1 no mundo como país com o maior número de recuperados, mas há muito caminho para ser andado, né? O mais interessante é que eu percebi durante esses 98 dias um grande ataque à Igreja do Senhor Jesus, através de uma ferramenta que foi desenvolvida e muito usada durante essa quarentena, as redes sociais. E quais foram os ataques, pastor Alex? O que o senhor percebeu? Primeiro, a audácia do inimigo de Deus, a audácia de Satanás de disseminar ensinamentos errados, usando pessoas que se dizem de Deus. Como assim? Contraditório? Não, real. Pessoas que se dizem de Deus, mas que não são de Deus. Por quê? Porque estão ensinando heresias, inovações e coisas que estão bem longe da verdade bíblica. Então, esse avalanche de ensinamentos errados, praticados por aproveitadores e aproveitadoras de forma sutil e pessoal, tentou enganar muitos, não só novos convertidos, como também os enraizados na fé cristã. Qual foi o primeiro ataque? Falar que os cristãos eram protegidos, que essa gripezinha não ia derrubar nenhum cristão. Isso foi disseminado violentamente por falsos mestres e falsas pessoas que se dizem de Deus, dizendo que elas não deveriam se preocupar. Qual foi o resultado? Um número absurdo de infectados nas igrejas. Por quê? Vou explicar o porquê já já. O segundo ataque foi contra a obediência às autoridades. Nós, como cristãos, devemos obedecer à lei, e a lei no Estado se submete
ao decreto do governador. E no enfrentamento à Covid-19, era fique em casa. Não era vá para os cultos, vá para a igreja. Não era façam aglomerações, não era nada disso. Uma calamidade pública de saúde que precisava ser enfrentada e precisa até hoje, porque não acabou. Apenas entramos na fase de flexibilização das atividades não essenciais, mas não saia de casa sem necessidade. Então, quebrar o isolamento foi o segundo ataque. E esses falsos mestres, pastores e pastoras, até ditos gurus eletrônicos, evangélicos, ensinaram. Por quê? Daqui a pouco eu te digo. O terceiro ataque é tão letal contra os dois primeiros. Aproveitando-se da ausência no distanciamento das suas igrejas e dos seus pastores, uma parte considerável das ovelhas começaram a esquecer a voz do seu sumo pastor, a voz do pastor Jesus, do apacentador. Começaram a esquecer e emprestaram seus ouvidos e tempo para pessoas travestidas de espirituais a começarem a realizar movimentos estranhos. Um exemplo, ir para um grupo de oração na casa de fulano ou cicrano, porque Beltrano vai pregar e tem uma palavra poderosa e será revelada ali algumas situações para te livrar da Covid-19, para aumentar a tua fé. Engano. Outras situações, criar dentro das igrejas lugares, quando eu falo igrejas, eu estou falando nas pessoas, tá? Criar nas pessoas a expectativa que lugares substituem igreja. Vamos para a praia, dar um mergulho e vamos fazer um luau oferecendo ao Senhor. Heresia. Vamos para a lagoa, dar 7 mergulhos dentro da lagoa, porque Deus é conosco e tal. Heresia. Vamos subir ao monte, porque no monte Deus se revela e vai falar conosco de uma forma diferente. Heresia. Lugares e lugares começaram a receber a glória e a honra que devemos dar somente a Deus. Algumas pessoas, por possíveis conquistas, começaram a idolatrar serras, praias, lagoas e montes, ouvindo esses falsos líderes, falsos irmãos e falsos pastores e pastoras nas mídias sociais. Que isso, pastor? Por que esses ataques aconteceram nesses 98 dias? Porque as pessoas estavam fragilizadas emocionalmente, porque as pessoas estavam longe das suas igrejas, dos seus pastores, da sua liderança, e emprestaram a sua mente e se deixaram ser enganadas, iludidas por esses que se apresentam como piedosos. Mas no fundo, não há nada de piedade. No fundo, o interesse é um só. Eu vou falar sobre esse interesse. Durante esses 98 dias, aconteceu o que não deveria acontecer na vida de muitos cristãos. Por quê? Porque não deveriam ter emprestado seus ouvidos a ouvir. Que ouviram. Mas na verdade, se ouviram é porque gostaram. É muito bom eu chegar, presbítero Roberto, e alguém falar para mim, eu cheio de coisas para ser tratado e tirado da minha vida, e alguém olhar para mim e falar assim, varão valoroso, servo do Deus vivo, Deus vai te dar vitórias. Quem não quer ouvir isso? Olha, aquela luta que você está passando, porque o clichê e as palavras são essas, o modo operandi é esse. Deus está dizendo, tuas lutas, tuas provas, teus desertos, Deus vai te honrar. Preste atenção, a gente vai mergulhar em uma situação muito perigosa, né? Quando eu empresto meus ouvidos a ouvir só o que eu gosto, porque na verdade o que eu preciso ouvir é o seguinte, ei, você está errado, conserta o teu caminho, conserta os teus passos, conserta a tua vida, sai da maldade. Isso a gente precisa ouvir. Sabe por quê? Porque é o confronto.
E a palavra de Deus, ela traz confronto. E eu fico preocupado com cristãos, irmãs e irmãos, que só buscam pessoas para lhe falar aquilo que lhes agrada. Enquanto essas pessoas precisam mesmo de conserto, mudar a sua vida, voltassem para Deus. E aí o que é que acontece? O que é que acontece, melhor dizendo? Egos massageados, vaidades à flor da pele e coisas que não deveriam estar na vida de muitos cristãos apareceram nestes 98 dias. Olha, o contraponto espiritual. Enquanto muitos emprestaram ouvidos para falsos pastores, gurus eletrônicos, uma grande massa, milhares, centenas de milhares, milhões, receberam um alimento sólido através de pastores comprometidos com a verdade. Muitas igrejas no mundo pregaram majestosamente sermões e ensinos fundamentais para a nossa vida, inclusive a Igreja Presbiteriana Jerezim, lugar para chamar de casa. Você pode fazer uma pesquisa em todos os vídeos e pregações que nós pregamos. Se você encontrar uma heresia, me manda, porque eu vou fazer a correção. Sabe por quê? Porque pastora Rogéria Viana, pastor Rafael Viana, pastor Alex Viana, pastor Ancila Capistrano Bandeira, presbítero Roberto Torres, evangelista João Wesley, missionário Gustavo Andrade, Márcia Almeida, quem Deus usa para estar trazendo mensagens aqui na igreja. Tem outras vidas também, todos se norteiam pela palavra de Deus e nada de novidades, Por isso eu preciso te chamar a atenção, porque está vivo e atual, e o momento é esse, de ministrar para estes, principalmente para eles que não entenderam nada. Não foram só novos convertidos, mas inclusive alguns cristãos enraizados, que caíram no engano, no engodo, de emprestarem ouvidos e perderem tempo com esses falsos que apareceram aí, trazendo esses ataques para a sua vida espiritual. Então, a principal diretriz da nossa instrução hoje, na exposição da palavra, é levar você a conhecer a palavra, os ensinos, e trazer uma experiência para que você não passe, para que você não precise passar. Na prática, o que nós vamos ensinar é lembrando a você que você deve ser submisso a Deus como cristão. Então eu quero me aprofundar um pouquinho aqui no verso 2, de 2 Timóteo 4, onde vemos o apóstolo Paulo fazer um apelo a Timóteo para que ele pregue a verdade, pregue a palavra, pregue a Cristo Jesus, pregue o Evangelho, ensine a vontade de Deus. Oh glória! Alô pastores, líderes, liderança, alô você que faz parte de uma igreja séria, de uma igreja histórica, fundamentada, alicerçada na coluna, no ensino da palavra, nas virtudes de Deus. Preguem a tempo e a fora de tempo, quer seja favorável ou desfavorável. Pregue não só nos 98 dias do isolamento social da quarentena, mas pregue em todo o tempo, em todos os dias. Enquanto as pessoas estão agora acompanhando essa mensagem, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus está falando ardentemente que dá tempo de corrigir os erros que muitos entraram na quarentena dos últimos 98 dias. Dá tempo de pular desse barco aí, de situações inovadoras e de coisas que não é para acontecer. Eles não entenderam nada, emprestando nosso tempo e ouvidos para pessoas que parecem ser piedosas. Nós vamos descobrir que no fundo elas não têm nada de piedosas. Mas é preciso alguém chacoalhar para que essa verdade seja reverberada, porque muitos estão ainda confusos. Essas pessoas que se dizem piedosas não são piedosas. As suas ações revelam insubordinação, ambição e quebra de princípios de Deus.
são pessoas cheias de si e são pessoas norteadas por demônios, a grande maioria. Segundo Timóteo 3,4 diz assim: traidores, inconsequentes e orgulhosos, desprezam a amizade de Deus, têm aparência de piedade, mas negam o seu real poder. Quando alguém dá ouvidos a pessoas mentirosas, especificamente com relação à palavra de Deus, aos falsos mestres, falsos líderes, porque eu não posso entender como uma pessoa que sabe que aquela pessoa tem pastor, tem igreja, tem líder, que aquela pessoa está sendo acompanhada, que aquela pessoa está no lugar onde Deus colocou, eu não entendo como outra pessoa tenta entrar na vida desta para tirá-lo da comunhão dos santos. Deus faz isso? Deus faz isso? É a mesma coisa que eu pudesse afirmar aqui: Deus vai destruir uma família para recomeçar outra família. Isso não faz parte do princípio de Deus? Não empreste o seu tempo e os seus ouvidos para estes falsos mestres. Por quê? Porque se fizermos isso, estamos dizendo para Deus que não nos importamos por sua verdade. Verso 3 de 2 Timóteo 4, abra aí. Virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos. O que é a sã doutrina? A sã doutrina tem um comentário muito interessante aqui de um colega. Primeiro eu quero ler Tito 2:1, que fala assim, Paulo escrevendo a Tito, diz: tu, porém, fala o que convém. Tito, tu, porém, fala o que convém. Pastores sérios, igrejas sérias, ministérios arraigados na palavra do Senhor, tu, porém, ensinas somente o que convém. A sã doutrina. Num artigo de Clodoaldo Machado, eu encontrei alguns detalhes que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele começa dizendo: ao dar esta ordem, Paulo está ensinando sobre a igreja, ensinando o que a igreja deve falar. Falar a sã doutrina é a responsabilidade da igreja, ela deve ser conhecida por isso. A sã doutrina é a sua voz, por isso ela está neste mundo. Pedro escreveu que a igreja é propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que a chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja tem a responsabilidade, continua Clodoaldo, de tornar o caráter de Deus conhecido. É preciso proclamar as virtudes de Deus, e a igreja faz isso quando fala o que convém. A igreja faz isso quando prega a sã doutrina. Os pastores fazem isso quando deixam a sã doutrina serem expostas. E isso traz saúde espiritual para os filhos e filhas de Deus. Precisamos compreender isso, diferentemente deles que não entenderam nada. Em 1 Coríntios 6, do verso 9 ao 10, diz assim: quem são eles que não entenderam nada? Os injustos, que não vão herdar o reino de Deus. Não se engane com estes, porque eles, como os devassos, como os idólatras, como os adúlteros, como os efeminados, como os sodomitas, como os ladrões, como os avarentos, como os bêbados, como os maldizentes, roubadores, eles não entenderam nada e não vão herdar o reino de Deus. Efésios 5:5, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, impuro, avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. João escreve em Apocalipse 22:15, ficarão de fora os cães, e cães aqui não é animal. Cães aqui significa, numa forma figurada, uma linguagem figurada, pessoas de mente impura, de mente sem vergonha, pessoas nojentas. Continua, João, feiticeiros, adúlteros, homicidas, idólatras e todo que ama e pratica mentira, ficarão de fora do reino de Deus.
quando eu empresto o meu tempo, quando eu empresto os meus ouvidos a ouvir coisas erradas, eu me torno um comichão. Comichão são pessoas que gostam de ouvir aquilo que lhes agrada. Simples assim. Quando eu empresto o meu tempo e os meus ouvidos para que uma massa indiscriminada de falsos mestres preguem para mim, eu estou dizendo que eu não quero nada sadio. Eu quero só o que me agrade. Eu não quero nada que me confronte. Eu quero só aquilo que me conforte. Eu não quero exortação. Eu quero bajulação para mim. Oh, meu Deus. Eles não entenderam nada. Essas pessoas estão trazendo para si gostos depravados. São pessoas que estão enganando a si próprio. O profeta Oséias, no seu livro, no verso 9, assim como são os sacerdotes, assim é o povo. Oséias 4, verso 9. Assim como são os falsos profetas, são seus seguidores. Assim como são os sacerdotes, tronchos são os seus discípulos. Assim como são os sacerdotes sem vergonhas, nojentos, enganadores, são aqueles também que o seguem. Assim como são aqueles que tiram você da presença de Deus para levar você para o mundo, para desobedecer decreto, para deixar sua vaidade exposta e viver mergulhado em prazeres da carne. Você compreende isso? Quem você segue é aquilo que você é. Por isso, o Senhor disse: castigarei a ambos. Castigarei aos falsos profetas, falsos líderes, falsos pastores, falsos gurus, e castigarei seus seguidores, porque são perversos. Ambos são perversos. Homens que vivem seus próprios desejos maus, em vez de considerar a vontade de Deus, não gostam de serem interrompidos em suas concupiscências por verdadeiros mestres, diz um autor cristão da década de 30. Long time, há muito tempo atrás. Ensinar e obedecer a Deus integralmente é papel da igreja, a igreja histórica, dos pastores sérios. Mostrar para os fiéis, para os filhos, para os seguidores do Senhor, através da sua instrução sólida. Não é nada de anormal numa igreja que prega o Evangelho. É absolutamente normal. Seus pastores, sua liderança, vão mostrar a virtude, e aquela igreja está ensinando a verdade bíblica. Eu quero parabenizar todos os colegas pastores, todas as colegas pastores, missionários, evangelistas, líderes, não só do Ceará, de todo o Brasil e de todo o mundo, onde essa mensagem estiver chegando na língua portuguesa e onde ela for traduzida em qualquer idioma. Vocês estão de parabéns por pregarem a verdade, a tempo e a fora de tempo, sem ter medo de perder a ovelha, porque ovelha que não gosta de ser repreendida, ovelha que não gosta de ser exortada, ovelha que não gosta de ouvir a verdade da palavra de Deus, ovelha que não gosta de submeter a autoridade constituída por Deus, que é o seu pastor, que é a sua pastora, são ovelhas que precisam nascer de novo. Eu agradeço a Deus por suas vidas e me incluo nesse rol de mulheres que não temem em todo o tempo de pregar a verdade, através da sã doutrina, da palavra de Deus. Eu quero verdadeiramente te convidar a viver um novo de Deus com a sua família, que vai trazer saúde para a tua vida espiritual, para o teu corpo físico, para as tuas emoções, para as necessidades que você tem. Viver o novo de Deus junto com a sua família é viver o que viveu o povo da igreja primitiva. Atos 2, do 42 ao 47, a nova versão transformadora. Anota aí, NVT, você vai gostar muito dessa versão. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, ou seja, todos apreciavam a verdade que era falada pelos apóstolos, todos apreciavam a palavra de Deus,
Todos apreciavam o verdadeiro ensino. E continua, a comunhão. Oh, coisa boa. Saber que eu tenho acesso aos meus irmãos, eu tenho pastores que me dão liberdade para chegar, para receber um conselho, uma orientação, para me ensinar à luz da palavra de Deus. Comunhão. E comunhão vai muito mais além do que isso. A partir o pão, a dividir, a ser solícito, a ser generoso. Tão bom isso, né? Eu poder dividir o meu pão com alguém, a orar juntos. Os 98 dias de quarentena, de isolamento social, trouxe um momento muito especial para a nossa igreja. Muitos e muitos e muitos oraram bastante, estão de pé. Aliás, eu quero dar uma boa notícia. Pelas orações dos santos, o pastor Ivonaldo Lobato está se recuperando agora, saiu, foi curado da Covid, está num tratamento diferenciado. Glória a Deus por isso. Por quê? Porque a comunhão dos santos, a oração de todos em prol de alguém que nós amamos. Havia em todos um profundo temor. Temor é diferente de medo. Temor de Deus é diferente de medo. Temor de não quebrar aquilo que Deus tem nos ensinado. Temor de não fazer aquilo que eu sei que é errado. Não é medo. Deus não é nosso Pai Celestial. Não é para que nós tenhamos medo dele, não. Temor. Eu vou explicar isso numa outra pregação. Sobre temor e medo. Não é o tópico da nossa exposição hoje. Então aqui, os apóstolos realizavam sinais e maravilhas quando tudo está no eixo de Deus. Quando nós entendemos princípios de Deus que não se quebram, nós vamos ver na nossa igreja, que é a igreja sadia, saudável, bíblica, eficaz em todos os ministérios, nós vamos ver dentro da nossa igreja pessoas sendo curadas, restauradas fisicamente, emocionalmente, pessoas libertas de demônios, de castas de demônios, porque são sinais e maravilhas que o Senhor nos concede, porque Ele mesmo disse que obras maiores nós faríamos em seu nome. Quando nós vendemos algo e repartimos o dinheiro, devolvemos para a igreja do Senhor, isso é um sinal de convertimento profundo e de entendimento no amor. Meu Deus, tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. Então eu devolvo à igreja para que os pastores que cuidam da igreja que o Senhor quis que eu fizesse parte, que ela prosperasse, que ela crescesse, que ela expandisse o ministério de evangelismo, que ela investisse em missões, que ela cuidasse das pessoas, da viúva, do órfão e do necessitado, e também dos seus pastores, e das responsabilidades que cada instituição religiosa tem. Por isso que o meu dízimo, a minha oferta, o meu partir, ao vender um bem ou receber os meus abonos salariais, eu preciso dar a primeira parte para Deus. Isso é um sinal maravilhoso. E também adorarmos juntos no templo, nos reunirmos nos lares, comermos juntos, estarmos alegres, sermos generosos, louvando a Deus e demonstrando simpatia, demonstrando a simpatia de todo o povo. Ou seja, a simpatia do povo de Deus é notória, é conhecida. Eu quero que você hoje mergulhe num profundo com Deus. Mude as coisas que precisam ser mudadas. Tire falsos ensinamentos que tentaram te passar durante os últimos 98 dias, do dia 17 de março, no início do isolamento social, ao dia 22 de junho, 98 dias. Nós fomos muito atacados. E algumas pessoas sucumbiram, caíram, engoldadas em laços preparados pelo inimigo. Mas hoje, se você é uma dessas pessoas, eu te convido a levantar-se. Eu te convido a pedir agora, nesta oração, que o Senhor Jesus Cristo te faça uma nova criatura. Porque você desobedeceu a Deus, você foi insubmissa aos seus pastores, à sua pastora, você deixou a sua igreja e se envolveu com pessoas que não deveria ter se envolvido. Começou a fazer coisas que não deveria ter feito. Começou a idolatrar lugares.
começou a transferir a glória de Deus para homens, começou a honrar mais homens do que a Deus. Esses falsos profetas passaram, e passaram, porque hoje Deus está dizendo para mim e para você, eles não têm poder sobre vossas vidas. Maior sou eu que habito em você do que aquele que está no mundo. Eu sou o Pai, o restaurador, o justificador, o justo juiz. Eu corrijo, eu amo. Eu aplico tudo que é preciso aplicar para os meus filhos, como um bom pai. Então faça essa oração, diga assim: Senhor Jesus, eu te peço perdão por tudo aquilo que fiz e cometi. Te peço perdão porque eu abandonei o primeiro amor. Te peço perdão porque eu saí dos caminhos. Te peço perdão porque fiz aquilo que não era agradável aos teus olhos. Te peço perdão porque esfriei espiritualmente, porque larguei a minha igreja, porque traí os meus pastores, minhas pastoras, porque fiz coisas que não eram agradáveis, falei da minha liderança, porque eu fiz o escândalo que não era necessário e cometi esse escândalo, trazendo uma luz negativa para a igreja, mas especialmente para ti, Jesus. Perdoa os meus pecados, minhas transgressões, me lava no teu sangue, me faz ser uma nova criatura verdadeiramente. Eu confesso os meus pecados, eu entrego a minha vida a Deus e peço ao Senhor que me livre de todo o mal, que me dê toda a esperança de ser um filho obediente e temente a ti. É em nome de Jesus que eu te peço. Amém? Acompanhou a mensagem, mas que palavra, pastor Alex Viana. Nós precisamos sempre ser sacudidos por Deus. Às vezes a gente vai por um caminho que não é certo e alguém precisa nos alertar. E hoje quem foi que nos alertou? O Espírito do Senhor falou profundamente nesta mensagem. Eu espero que você compartilhe com as suas amigas, com seus amigos, com parentes seus, com pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor, que estão frias espiritualmente, mas principalmente com pessoas que você ama, tá certo? Olha, o presbítero Roberto Torres, junto com o pastor Rafael Viana, estarão aí produzindo durante esta semana, porque eu vou gravar, a pastora Rogéria Viana vai gravar, e nós vamos fazer aí algumas exposições, porque você precisa, para participar dos 2 grandes cultos presenciais, no próximo domingo, dia 5, às 10 da manhã e às 19 horas, que vai ser culto assim, muito cheio da presença de Deus. Imagine você a grande emoção de voltarmos ao templo depois de mais de 100 dias. Eita Deus! E tudo limpo, higienizado, central de ar-condicionado, tudo que está dentro do templo, muito bem cuidado, muito bem arrumado. Na entrada, tapetes químicos, termômetro digital, máscara, aquela proteção. Meu Deus, é o novo normal. Então, cumprindo o decreto do isolamento social pelo governador do estado do Ceará, nós estamos agora entrando na segunda fase do relaxamento do isolamento social para atividades não essenciais. Então, você precisa entrar no aplicativo Simpla, que nós estamos enviando para todos os membros, congregados, amigos e amigas da Igreja Presbiteriana Jerizinho. Faz lá o teu cadastro, preenche, diz o horário do culto que você quer estar, às 10 da manhã ou às 19 horas. Mas faça logo essa semana para garantir a sua presença no templo. Crianças até 12 anos, fica em casa com o responsável, e pré-adolescentes a partir de 12 podem acompanhar seus pais. Idosos com saúde até 60 anos, você pode vir adorar. Se tiver dentro do grupo de risco, você vai ter que acompanhar dentro da sua casa, porque nós vamos produzir mensagens específicas para este grupo. Tá combinado assim? Um forte abraço, um feliz aniversário para todos que estão aniversariando esta semana, e a melhor semana de 2020
para você e sua família, em nome do Senhor Jesus. Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus. Deixamos ela pra você, Jesus. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim. Me esvazio de mim.